pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente passou uma atividade de regência verbal que consta no livro, né? Hoje nós vamos corrigir a atividade, tá bom? Portanto, peguem o livro de vocês, o caderno e vamos abrir na página 77. Na página 77 nós temos aqui um anúncio. Vamos ler, tá bom? Leia o anúncio a seguir e responda as questões 1 e 2. O que tem nesse anúncio? Tem uma pergunta, tem umas crianças brincando, tem um calendário, não é isso? Estão observando aí? Vamos para a primeira questão. Primeira questão. Observe o texto central do anúncio, a imagem de fundo e o logotipo na parte inferior à direita do anúncio. Sabendo que o anunciante é o Hopi Hari, um grande parque de diversões ao ar livre, localizado no interior do estado de São Paulo. Levante hipóteses. Vamos levantar hipóteses, viu? Perguntas. A quem se dirige a pergunta feita? Vamos voltar lá para outra página. Temos lá. Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Para quem se dirige essa pergunta, hein? O que vocês acham? Pergunta de novo. Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Essa pergunta está sendo direcionada para quem? Para os pais das crianças e adolescentes que entrarão em férias, viu? Ou seja, letra A, questão 1, para quem se dirige a pergunta feita? Para os pais das crianças ou adolescentes que entrarão de férias, tá bom? Corrijam aí, quem acertou também, viu? Letra B. O que há abaixo da pergunta? Vamos ver o que há abaixo da pergunta. Vamos voltar à página. Abaixo da pergunta nós temos aqui uns quadrados. Cada quadrado tem um número. Em cima dele tem umas letras, né? Isso aqui vai representar o quê? Está representando o quê? Está representando um calendário. Então, abaixo da pergunta tem um calendário. Qual o significado dessa representação no contexto do anúncio? Bom, já que tem um calendário aqui, então está representando algum mês, né? Que mês é o mês das férias? Mês de julho. Então, o que é abaixo da pergunta? Um calendário do mês de férias. Qual o significado dessa representação no contexto do anúncio? Que mostra que são muitos dias que os filhos vão ficar em casa. E nesses dias, seria bom eles não bagunçarem a casa, mas sim procurar se divertir em algum lugar. Por exemplo, o parque. Entendeu? Entenderam? Qualquer pergunta, deixem aqui, viu? C. O que as pessoas que aparecem na imagem do fundo estão fazendo? Vamos voltar. Temos aqui 3 pessoas, a sombra delas, mas 3 pessoas. Eles estão fazendo o quê? Estão se divertindo no parque, viu? Muito fácil. Estão saltando de algum brinquedo, estão se divertindo. Entenderam? Letra D. Há na pergunta uma expressão utilizada propositalmente com o sentido ambíguo, ou seja, 2 sentidos. Qual é essa expressão e quais são os 2 sentidos possíveis? Vamos lá na pergunta. Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Qual seria a expressão que está com ambiguidade, que vai ter 2 sentidos? Seria cabeça para baixo. A expressão que vai ter 2 sentidos seria a expressão cabeça para baixo. Quais seriam os 2 sentidos dessa expressão? Vai significar o quê? O filho virado de cabeça para baixo em algum brinquedo que ele possa girar, viu? E o outro sentido seria referente à casa. A casa do pai desse filho vai virar de cabeça para baixo porque ele vai bagunçar tudo durante as férias dele. Certo? Então, letra D, a expressão que tem ambiguidade é de cabeça para baixo. Quais são os 2 sentidos? Primeiro sentido seria o filho ir ao parque, ficar de cabeça para baixo em algum brinquedo.
E o segundo sentido seria o filho bagunçar a casa toda e a casa toda ficar toda de cabeça para baixo. Esses são os dois sentidos, certo? Até aí tá tudo bem? Então vamos para a questão 2. O verbo utilizado na pergunta do anúncio tem uma regência única, admitida pela gramática normativa, mas é muito utilizado com a variação na fala corrente dos brasileiros. Qual é esse verbo? Vamos voltar lá para a pergunta de novo. Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Quais são o verbo aqui que quem pode perceber, pessoal? Hein? O verbo preferir. Letra A, verbo preferir. Letra B. Qual resposta o anunciante espera que seu interlocutor dê a pergunta feita por ele? Qual seria? Vamos lá para a pergunta de novo. Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Temos aqui a propaganda fazendo a pergunta, né, para os pais. E qual seria a resposta que ela está esperando? Ninguém? Fiquem pensando aí, viu? A resposta, pessoal, é que ele quer que o pai fale que quer que o filho fique de cabeça para baixo em algum brinquedo. Essa é a resposta, tá bom? Agora a letra C da questão 2. Reproduza uma possível resposta à pergunta do anúncio segundo a regência admitida pela gramática normativa. Gramática normativa é aquela gramática que regula todas as palavras, todas as frases, todas as orações da maneira correta, da maneira certa. Ok? Maneira mais formal que existe. Vamos fazer a pergunta novamente. Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Como é que seria uma resposta dada a partir da gramática normativa? Temos essa resposta. Prefiro ver meu filho de cabeça para baixo a ver minha casa de cabeça para baixo. Essa é a resposta sobre a gramática normativa, como é que pode acontecer, viu? Prestem atenção. Prefiro ver meu filho de cabeça para baixo a ver minha casa de cabeça para baixo. Essa é a resposta. Letra D. Reproduza uma possível resposta à pergunta do anúncio segundo a regência mais usual na fala corrente brasileira, ou seja, uma resposta mais do dia a dia, como é que a gente pode responder essa pergunta que tem no anúncio. E qual seria a pergunta que tem no anúncio? Quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Uma resposta mais usual do dia a dia seria essa. Prefiro ver meu filho de cabeça para baixo do que ver minha casa de cabeça para baixo. Podemos perceber uma diferença da letra C para a letra D, né? A letra D é uma resposta mais casual, que a gente pode falar no dia a dia. Já a letra C é uma resposta mais formal, certo? Letra E. Discuta com os colegas e o professor qual dessas formas você mais utilizam em seu dia a dia. Qual seria, pessoal, essa forma? A resposta gramática normativa ou a fala corrente brasileira do dia a dia? Com certeza é a resposta à letra D, né? A fala do dia a dia, da maneira mais informal. Há diferença no uso dessas formas entre a fala e a escrita? O que vocês acham? Há diferença? Sim, há diferença, porque geralmente quem utiliza a resposta mais adequada da forma da gramática normativa são as pessoas mais cultas, as pessoas mais formais, que falam bem, ok? E a outra é do dia a dia. Qualquer um pode dar essa resposta, não precisa ter muito estudo, não precisa conhecer muitas palavras para poder responder, ok? Quais efeitos pode gerar a escolha por uma ou outra forma? Quais seriam esses efeitos? O que vocês acham? Os efeitos é perceber que a pessoa é mais formal, conhece mais a gramática, e o outro efeito é que a pessoa não conhece tão bem a língua portuguesa, viu? Esses são os dois efeitos que aparecem em texto. Vamos para a questão 3. Antes de ler a questão 3, temos que ler essa tirinha aí, viu? Vamos lá, começar o primeiro quadrinho. São Paulo já gastou 8 bilhões para despoluir o Tietê. 8 bilhões? Já deve ter gente nadando por lá. Sim,
já deve ter gente nadando em dinheiro. Questão 3. No primeiro quadrinho, um dos interlocutores expõe um dado, e no segundo, imediatamente tem uma resposta. Letra A. Qual sentimento sugere a primeira parte da resposta dada no segundo quadrinho? Qual seria a primeira parte? Essa aqui está falando, ó. 8 bilhões? Qual seria o sentimento que está expressando aí? Sentimento de surpresa, de espanto, pelo valor. O valor ser muito alto. 8 bilhões, viu? Sentimento de surpresa, de espanto, por causa do valor. Letra B. Qual sentimento sugere a segunda parte da resposta dada no segundo quadrinho? Qual seria a segunda parte? A segunda parte seria essa. Já deve ter gente nadando por lá. Qual o sentimento que sugere, que expressa, pessoal? Sentimento de esperança ou de ingenuidade. Porque está acreditando que esse valor deu para resolver despoluir o rio Tietê. Vocês sabem que é o rio mais poluído do Brasil, que fica em São Paulo, certo? Esse seria o sentimento de esperança ou de ingenuidade, certo? Questão 4. No terceiro quadrinho, a personagem avalia a resposta de seu interlocutor, de quem está falando. Letra A. Considerando a primeira palavra dita, espera-se que ela vá concordar com o seu interlocutor. Justifique sua resposta. Vamos ver novamente. Considerando a primeira palavra dita, lá no terceiro quadrinho, espera-se que ela vá concordar com o que o seu interlocutor disse? Sim. Por que sim? Porque a primeira palavra que tem é a palavra afirmativa sim. Então ela está concordando, viu? Letra B. Pelo restante da fala, é possível considerar que ela concorda com seu interlocutor? Qual novo sentido ganha a primeira palavra dita nesse contexto? Pelo restante do que ela fala, pessoal. Lá. Sim, já deve ter gente nadando em dinheiro. Pela primeira palavra dita, lá na questão A, ela concorda, pois está usando a palavra afirmativa sim. Pelo restante da frase, será que ela continua concordando? Pelo restante da fala, é possível considerar que ela concorda com o seu interlocutor, com quem está falando. Qual novo sentido ganha a primeira palavra dita nesse contexto? Quando a gente termina de ler, pessoal, vê que ela não concorda, porque o sim aí não vai ser uma afirmativa. O sim vai ter um valor irônico. Ela está ironizando. Sim, já deve ter gente nadando em dinheiro. Ela está falando que quem pegou esse dinheiro, os 8 bilhões, pegou para si, né? Não para despoluir o rio Tietê. Pessoal, e é isso. Foi a nossa atividade. Bem facinho. Espero que todos tenham feito, entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui, viu? Que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Muito obrigado. E não se esqueçam, pessoal, fiquem em casa, se cuidando. Não são férias, tá bom? Façam suas atividades direitinho, que vai valer ponto para quando a gente retornar, tá bom? Muito obrigado.